Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Você que está nos acompanhando, você se considera uma pessoa de esquerda ou de direita? Existe isso no Brasil, direita e esquerda? Afinal de contas, o que é direita, o que é esquerda? O que são as vertentes ideológicas na política brasileira? Ou existe só uma? 3 são os nossos convidados, como sempre, aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, para discutir isso, o padrão da política brasileira. Eu começo a apresentação dos nossos participantes pelo sociólogo Bolívar Lamounier, da Augurium Consultoria. Está conosco Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC aqui de São Paulo e também da FAAP. Luiz Felipe Pondé é também colunista do jornal Folha de São Paulo. E o terceiro participante é um colega meu, é o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista da revista Veja, da Folha de São Paulo e também comentarista da rádio Jovem Pan. Neste ponto da apresentação do programa, eu gostaria de dirigir a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Bolívar, por que as pessoas no Brasil têm essa dificuldade em admitir eventualmente que sejam de direita? É um país onde todo mundo se considera de centro-esquerda? Ou isso é uma máscara através da qual não se discute política nesse país? As duas coisas, né? De uns 20 ou 30 anos para cá, nós vemos, por um lado, as pessoas, uma hipocrisia geral. Né? O pessoal sabe que pega bem dizer que é de esquerda. Esquerda mundialmente significa, ou significava, pessoas empenhadas em reduzir a pobreza, reduzir desigualdades sociais, um dia criar uma sociedade com menos diferenças. Então isso pega bem. No Brasil, que é um país pobre, muito desigual, a palavra ganhou prestígio. Mas por que você usa a palavra hipocrisia? Hipocrisia porque se você vai, por exemplo, ao Congresso Nacional, onde nós temos de A até Z, você não vai encontrar nenhum direitista. Né? Todos vão dizer que são de centro-esquerda. Agora, é preciso lembrar que há um certo número de partidos, principalmente o PT, que se auto-atribuem o rótulo de esquerda. Por quê? Porque eles querem monopolizar como se só eles tivessem o empenho de melhorar as condições da sociedade. Né? Então, eles se agarram a esse rótulo muito mais do que os outros partidos. Pondé, se alguém chamar você de direita, você se ofende? Não. Eu não me ofendo na medida em que eu entendo que ser de direita significa ser a favor da sociedade de mercado, liberdade de imprensa. Entendo que o modelo de sociedade de mercado foi o único que reduziu a miséria, num certo sentido, no mundo. Conheço história, então eu entendo que a esquerda, na realidade, onde se instalou, como dizia Margaret Thatcher, grama que a esquerda pisou não cresce nunca mais. Agora, acho importante o que vocês conversavam há pouco, porque assim, essa coisa de ser de esquerda é legal, principalmente jantares inteligentes, onde todo mundo é super cabecinha, e ser de direita é ruim. Acho que no Brasil tem uma coisa, além do que dizia o Bolívar, que eu concordo, com essa imagem geral, existe uma coisa específica. A esquerda no Brasil, e o que eu quero dizer por esquerda aqui, um certo setor de agentes da mídia, da imprensa, grande parte da vida acadêmica, certo? Essa é a elite pensante. Então, partidos políticos de um espectro, digamos, do PT para a esquerda, tá? PSOL, PSTU e outros quadros assim. A esquerda conseguiu construir no Brasil uma coisa muito interessante a partir da ditadura, que é o seguinte: primeiro, colar na ditadura a imagem de que a ditadura era uma ditadura a favor da sociedade de mercado, a favor da liberdade de imprensa. E com isso, portanto, se você é identificado como direita no Brasil, acham que você é a favor da tortura, que você estava matando gente inocente. Outra coisa que a esquerda conseguiu, através de uma operação de marketing maravilhoso, é vender a imagem que aqueles indivíduos da esquerda que foram para a guerrilha, para a luta armada e que sofreram, inclusive, por isso enquanto indivíduos, certo? Claro. Eles conseguiram colar a ideia de que eles lutavam pela liberdade. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira, que a Comissão da Verdade deveria trazer isso à tona. E eles não lutavam pela liberdade. Se desculpe eu interromper nesse momento, é que você já colocou tantos elementos na discussão, juntos com os do Bolívar também, eu ainda queria colocar o Reinaldo na conversa. Nós temos uma caracterização da questão de esquerda ou direita no Brasil, nas palavras do Bolívar, Reinaldo, que se fecham na expressão hipocrisia. Há uma hipocrisia. Identificam-se muitos no Brasil, agentes políticos com ideias de esquerda, por causa, aí eu passo para o que o Pondé dizia,
posso colocar assim, por causa de um monopólio assim estabelecido na discussão política, de que as ideias definidas ou auto-atribuídas como de esquerda são as ideias boas. Portanto, por definição ou por exclusão, as outras ideias são ruins. Essa é uma análise à qual você se associaria? Eu me associo na medida em que esta gente que se identifica com a esquerda criou então para si o chamado monopólio da virtude, né? Isso mesmo. Vamos ver. Se nós ficarmos nos marcos estritos do que vem a ser esquerda, direita, do que vem a ser socialismo, o socialismo como tal acabou mesmo. Ele está morto, definitivamente. Não há em lugar mais nenhum do mundo. Só nas periferias. A não ser Cuba, Coreia do Norte. Aliás, no Guardian, essa semana, um articulista disse: o regime supostamente comunista da Coreia do Norte, eu não entendi porque supostamente. É porque ele deve ser comunista. Ele deve ser comunista. É o regime comunista por excelência. Né? É o regime comunista por excelência. O comunismo é aquilo. Então, nos marcos técnicos do socialismo, o socialismo acabou. Para onde migraram as esquerdas? Essa é uma história que começa lá com Gramsci, né, o teórico do comunismo italiano. Dos anos 30. Dos anos 30. Então nós vamos fazer, na verdade, fazer a guerra cultural. Esta é a questão. A esquerda se atomizou. Quando você está falando nós vamos fazer, você está se referindo às ideias de Antônio Gramsci. De Antônio Gramsci. Que então, é famoso por causa do bloco histórico. Do bloco histórico. Da imposição através de intelectuais de uma hegemonia de pensamento. De uma hegemonia de pensamento, uma hegemonia intelectual. Então nós, da esquerda, agora sabemos que a luta armada está se mostrando uma realidade difícil. Ela foi recuperada em Cuba um pouquinho depois, mas logo morreu. Então nós vamos fazer a luta cultural. Não é? A esquerda se atomizou em grupos. Então, hoje, ser de esquerda é, por exemplo, defender a discriminação das drogas. Esta é uma ideia boa, considerada boa. Ser de esquerda é defender necessariamente o casamento gay. Ser de esquerda é defender necessariamente o aborto. E todas essas ideias são ideias consideradas generosas. De sorte que, se você não as defende, você é um reacionário, você é alguém que quer o mal da sociedade. Veja, você não tem esquerdista hoje defendendo a economia planificada. Vocês veem algum? Economia planificada estrito senso? Não, mas de intervenção estatal, sim. Intervenção estatal, sim. Você tem um grau maior ou menor de intervenção estatal, mas veja, William, isso você tem na Europa também. Essa é uma discussão relevante, né? Você tem o Partido Socialista na França, que defende mais Estado, você tem os descendentes do gaullismo que querem menos Estado. Na Alemanha, a democracia cristã um pouco menos Estado. Se juntaram os dois agora, a democracia cristã e a social-democracia num governo de grande coalizão. Né? Exatamente. Mas você tem ali uma certa divergência. No Brasil, essa divergência, a rigor, quase não existe. O empresariado brasileiro é de direita? Você está dizendo, no fundo, que não existe no Brasil uma divergência ideológica no debate. Não. Volta ao que você dizia no começo, então, Bolívar, porque um ponto do que o Reinaldo levantava era, de fato, uma discussão em torno de valores. Alguns dos exemplos que você citou são valores culturais, ou valores morais, ou valores de civilização, como você quiser, bem claros. Mas não, você acha que não há realmente um debate em torno desses valores, além... Veja, há uma imposição dos monopolistas da virtude. Então, se você quiser discutir a sério o aborto, é praticamente impossível, porque a discussão do aborto migra para a discussão do direito da mulher. E a partir daí, então, direito da mulher como valor positivo em si, indiscutível, você já não discute mais o aborto. Torna-se impossível uma discussão dessas, porque, de fato, boa parte da sociedade brasileira não está interessada na discussão de valores, no sentido cultural amplo, ou porque, de fato, esse monopólio gramsciano está de tal forma estabelecido que não há mais espaço, Bolívar? Eu me inclino muito pela segunda hipótese. Eu acho que a ascensão do PT, a figura do Lula, essa votação maciça, realmente equivaleu, não estou dizendo que foi por intenção, mas equivaleu na prática, quase como uma censura do debate público, né? Na universidade dificilmente se pode discutir, porque é maciçamente de esquerda petista. Em qualquer lugar que você for, nos jornais, é assim. Então, agora, eu acho que é preciso fazer aqui uma distinção importante. Veja, em certos assuntos, a discussão diminuiu por boas razões. Por exemplo, 50 anos atrás, havia no Brasil uma corrente grande de social e de pensamento que, de fato, se opunha
a políticas sociais redistributivas. Era uma direita no sentido caracterizado. Era gente reacionária, que queria parar qualquer reforma social. Então, aquilo acabou. Então, neste aspecto, a discussão diminuiu por boas razões. É porque hoje no Brasil há um consenso de que todos queremos melhorar a sociedade, neste sentido. Mas aí entra o gramscismo, aí entra a esquerda organizada, aí entra o que eu chamei de autoatribuição. São aqueles que querem que este consenso, por definição, da sociedade inteira, seja propriedade exclusiva deles. Eles teriam criado esta convergência, quer dizer, eles é que são esta direção reformista. Os outros, que são imaginários, estariam ainda resistindo ao que todo mundo concorda. O problema, professor, é que em que ponto, né, seja da teoria, seja da prática, o liberalismo, por exemplo, como proposta política, proposta econômico-política, em que ponto o liberalismo foi avesso à distribuição de renda, foi avesso ao progresso social? Esta é uma das grandes falácias, sim, que está no debate desde sempre e que, infelizmente, o grande Norberto Bobbio ajudou, já no fim da sua trajetória, ajudou a consolidar com aquele seu livrinho, que é direito, que é esquerda, equivocadíssimo, porque, no fim das contas, a síntese é a seguinte: esquerda é a esquerda é toda força que quer justiça social e que luta por justiça social, e direita é a força que luta pela conservação. No fim das contas, luta pela manutenção da injustiça. E aí é uma distorção gravíssima do que é o pensamento conservador. Outro dia eu estava num debate e me disseram: mas você se diz um conservador, você quer conservar o quê? Fica parecendo que o conservador quer conservar injustiças. Não. Numa sociedade democrática, o conservador conserva as instituições que garantem a democracia, por meio das quais se vai lutar por justiça. Você não vai solapar, portanto, direitos e garantias democráticas para fazer justiça social. E, para mim, hoje, esta é a definição que eu tenho de direita e de esquerda. A direita, na democracia, não é? A direita democrática, ela respeita as instituições e quer justiça social igualmente, e não entende que solapá-las é positivo, e a esquerda acha que solapando instituições consegue fazer justiça e, portanto, isso é positivo. Pondé, vai lá. Independente do que você quiser dizer, algo que o Reinaldo acabou de dizer me leva digamos, a um esforço quase de puxar de novo a análise que vocês fazem do plano mais abrangente, que o que vocês acabaram de fazer foi na definição conceitual, de acordo com a teoria política clássica, do que seriam propostas de esquerda e de direita. Eu estou fazendo esse papel chato de puxar vocês para a realidade brasileira. Por que essa discussão conceitual não ocorre no Brasil? Ou se ocorre pela hipocrisia, pelo monopólio da virtude, a expressão que você usou, ou, como você disse na sua primeira intervenção, Pondé, porque um grupo foi capaz de impor uma visão dos fatos históricos. E eu acho que no Brasil, assim, voltando ao que eu estava dizendo e avançando a partir do que o Reinaldo dizia, é assim, no Brasil houve uma espécie de marketing gramsciano em que os atores intelectuais, seja da mídia, da imprensa, da academia, conseguiram colar em si mesmos a imagem de que eles são do bem quando são de esquerda. Está tudo dominado. Assim, eu que atuo na academia, que sou professor há muitos anos, tanto na pós quanto na graduação, para mim é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Só cuidado com a sua mão, que você está o microfone e o pessoal em casa não vai conseguir entender o que você diz. Então, assim, para mim que estou na universidade, é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Não conceitualmente bem elaborada, mas a realidade nunca é conceitualmente bem elaborada, né? Essa realidade banal do dia a dia. E essa oposição aparece, por exemplo, em que você tem cerceamento, você tem agressão intelectual, você tem uma coisa que, assim, você escreve uma coisa no jornal hoje, ou está dando uma aula, dependendo do público que está te ouvindo, você tem que tomar cuidado. Você tem que como dar prova de pureza ideológica. As coisas que o Reinaldo falava aqui, por exemplo, sou a favor do aborto, por exemplo, você tem que dar prova de pureza ideológica. Olha, não me entendam mal, hein, eu sou a favor do aborto. Exemplo que ele estava dando. Não me entendam mal, eu sou a favor da justiça social. Eu entendo que uma das melhores formas de justiça social é você ter um mercado ativo que produz emprego
certo? E que se eu estou de saco cheio de você, que é meu patrão, eu arrumo emprego em outro lugar. Para mim isso é justiça social. E não o Estado taxar, se meter na economia o tempo inteiro. Então, a minha impressão é de que existe, pelo menos na academia eu sinto, e tem outra coisa, William, essa questão do conceito, a dificuldade do debate conceitual, eu também tenho uma visão muito clara que é a seguinte, há uma espécie assim de... é inviável... É quase inviável o acesso à bibliografia. Os alunos da universidade praticamente só leem Marx, Rousseau, Foucault e Bourdieu. Acabou! Os professores não dão acesso aos alunos leem outra biografia. Então você tem uma espécie assim, de contenção e de censura. Bolívar, tem um clássico na análise submarxista da realidade. Eu estudei ciência política e li muito Marx como por interesse pelo pensamento no fundo, mas muitas vezes o que me constrange é ver a baixa qualidade de quem se diz marxista ao usar ferramentas da escola de pensamento marxista para tentar interpretar a realidade. E uma dessas análises submarxistas mais rastaqueras, mais rasteiras, mais imbecis no fundo, é a que estabelece aquelas ligações imediatas entre pertencer a uma classe social e defender uma ideia qualquer. Então, por fulano ser de tal classe, evidentemente ele tem que defender essa. Essa análise submarxista provavelmente tem dificuldades em entender por que, como você também dizia no começo do programa, boa parte do empresariado brasileiro também se designa como centro-esquerda. O que acontece com esses agentes econômicos ou agentes políticos, e para usar o submarxismo, e o seu pertencer a uma classe? Muito bom. É claro que essa proposição era ruim na origem, não? E foi piorando com o passar do tempo. Cada novo intérprete piorava mais um pouco. A sociedade na Europa, nos Estados Unidos, foi caminhando para uma sociedade de massas, na qual foi ficando muito difícil de distinguir nitidamente classes sociais, mas quanto mais esse processo avançava, mais os submarxistas insistiam que você só podia compreender atribuindo a uma classe, né? Quer dizer, da contramão completa. Agora, o ponto central, a meu ver, é que outros teóricos, vamos dizer, o Max Weber, demonstrou por A mais B que se você quer entender a sociedade moderna, se você quer entender política em particular, você tem que olhar para valores, ideias que as pessoas têm na cabeça e você tem que olhar para organizações. Instituições, o clássico do Weber. Mas organizações, porque você veja, os partidos de esquerda no Brasil não servem a ideologias, eles se servem de ideologias, né, para se agarrar ao poder. Por exemplo, o PT se diz socialista. Né? Bom, está no programa. Está no programa. Bom, o socialismo marxista e tal abomina o paternalismo. O PT é absolutamente paternalista. Tanto assim que não investe coisa alguma em educação, que é a grande alavanca, que é melhorar a sociedade pelo Bolsa Família. Se diz democrático, é uma meia-verdade, porque ele é anti-institucional. Qualquer partido de esquerda que se leve a sério, ou meio a sério, é anti-institucional. Por quê? Porque ele tem um objetivo, um destino, que é a sociedade sem classes. Lá no raio que eu parto daqui a 200 anos. Então ele não pode ser a favor. Ele não pode ser a favor das instituições que estão operando aqui hoje, aquilo que o Reinaldo dizia. As instituições são baseadas no critério do funcionamento imediato e da alternância no poder, garante uma ordem existente. Mas, bom, isso é incompatível com uma escatologia, com uma crença no além da sociedade sem classe. O Partido Socialista característico, ele tem que fazer uma espécie de uma manobra difícil, né? Assim, o terreno é pequeno para esse carrinho funcionar, para manobrar, ele tem que fazer de conta que é pelas instituições atuais, mas sem abrir mão de ser por esse futuro imaginário. Então é tudo, isso é parte do que eu chamo a hipocrisia ideológica. Assim, você tem a hipocrisia individual, a maioria das pessoas né? Mas você tem a hipocrisia partidária, que é o discurso que diz uma meia-verdade, né? Que nunca explicita a outra parte do raciocínio. Agora, Pondé me pediu a palavra, Reinaldo, depois? Não, vai lá. Vai, Pondé. Não, eu só ia acrescentar o seguinte, que assim, eu acho que há uma... quando o Bolívar falava o verdadeiro socialismo, ou teoricamente definido, o partido faria isso e na prática o PT faz outra coisa, eu tenho sempre a impressão, e as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente oferecem esse tipo de argumento, que é, olha, se a gente
se o socialismo fosse verdadeiro, então a União Soviética não foi socialista, por exemplo. Nem a Coreia do Norte. Né? Então, para mim, eu vou fazer uma analogia com o cristianismo, como religião, mas podia fazer com qualquer uma, e considero o cristianismo infinitamente superior ao socialismo como teoria e como prática, tá? Apesar de não ser cristão e nem acreditar em nada disso, mas assim, é o mesmo argumento. Quando alguém diz assim, não, o cristianismo, ele era pleno. A Igreja Católica perverteu, o protestantismo perverteu. E as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente usam esse argumento. Olha, a esquerda, ela na sua definição, teria dado certo, como dizia o Bolívar, lá na frente teria dado certo. Na minha época, eu cobri na muito prática, a guerra, não existe. eu cobri muito a Guerra Fria a partir da Alemanha. Sim. Se chamava o socialismo realmente mesmo. existente, era o socialismo que não prestava. O socialismo em si, o que um dia, lá no raio que parta, como vai você acontecer. falou, lá no raio que parta, um dia vai ter o socialismo, esse vai ser bom. O socialismo realmente existente não presta. É por isso que eu acho que a definição que me parece um pouco mais concreta no cotidiano da esquerda hoje, ou das pessoas que se acham de esquerda, migrou de uma discussão política enquanto tal para um marketing moral. Isso. Então é assim, a pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. Façamos um teste. Pega um amigo teu ou quem você conhece, que é uma pessoa que se identifica com a esquerda, e faça uma acusação razoavelmente fundamentada que ela é autoritária. Ela vai parar de funcionar que nem o computador com vírus. Ela entra numa crise. Como? Eu? Reacionário? Não, não pode ser. Eu sou a favor das liberdades. Porque, para mim, essa é a definição contemporânea, mais atual de alguém que se acha de esquerda. Ele se acha moralmente superior. Reinaldo. Queria destacar um aspecto aí do debate, que é o seguinte, se eles já não são mais socialistas porque não são, né, queria voltar um pouquinho à questão, por que o empresariado brasileiro se diz de centro-esquerda? Bom, entre outras razões, porque mama nas tetas do BNDES, tá certo? Então, evidentemente, um Estado Mas já se dizia antes. Já se dizia antes, não, claro, mas um Estado paternalista, um Estado patrão, nesse sentido, evidentemente, gera um empresariado bastante servil, né? Se essa esquerda ela não defende mais os marcos do socialismo, não quer dizer que politicamente ela não seja herdeira legítima do autoritarismo bolchevique. Isso ela é. Quer dizer, o PT ainda se concebe, e os seus satélites à extrema esquerda, eles ainda se concebem como partidos únicos, eles se pensam como partidos únicos. Eles têm uma concepção, digamos, evolucionista da sociedade. Não é que você discorda deles porque você tem o direito natural à discordância numa sociedade democrática. Você é atrasado. Sim. E como tal... E mal. E como tal, você tem de ser submetido por mal à reeducação, ou então você será um objeto que vai ser superado pela história, né? E neste sentido, aí eu quero evocar então um texto que me parece definidor, que é a moral deles e a nossa, do Trotsky, do livro Moral e Revolução, em que ele diz, olha, existem clássico da literatura política. É um clássico da política. E se você for ver, o Gramsci está pensando praticamente a mesma coisa numa outra perspectiva. Gramsci foi perseguido por ser identificado como trotskista. Como trotskista, porque ele está pensando a mesma coisa. Quer dizer, quando ele concebe, o Gramsci pensava o partido que ele chamava do moderno príncipe, não é? O partido é aquele que vai representar a sociedade, ele vai, no fundo, substituir a sociedade. E tudo o que se fizer será feito em benefício ou em prejuízo deste partido, né? Reinaldo, desculpe eu te interromper nesse momento, é que nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Você concluiu nessa frase? A gente retoma a discussão. Eu quero lembrar que o Trotsky dizia o seguinte, para a nossa moral, certas coisas são permitidas, matar, roubar, o que for. Aí ele disse, mas tudo é permitido? Perguntaria o farisaico. Ele disse, tudo, desde que seja para fortalecer o partido. Vamos ver por que não há um partido de direita no Brasil, quando a gente retomar a discussão no próximo bloco.